Eu já tinha comentado aqui há algumas semanas que essa escolha do Boulos, que já estava resolvida para o presidente Lula há alguns meses, principalmente depois ali daquele maio, eles não conseguiram organizar um 1º de maio depois do fracasso do ano passado. O presidente ficou muito incomodado com pouca gente, articulada ali pelo Márcio Macedo, ou pela falta de articulação. Só que olha o processo, olha quanto tempo demora para o presidente anunciar, oficializar a sua decisão. E também tinha contado, Valdo, que estava dentro desse cálculo, dessa matemática, que Boulos não vai sair candidato em São Paulo, porque vai ficar, se vai para o governo, para começar a organizar a campanha de 26, como é que vai sair em abril? Está entrando em novembro, em outubro? Não faz o menor sentido. Então, isso já estava dentro dessa conversa, desde o começo desse xadrez, quando ele foi convidado para integrar o Palácio do Planalto. É uma equação que pode ser boa para Lula na campanha da reeleição, né? E ruim para o PSOL, né? Porque Boulos é um puxador de votos para o partido no estado de São Paulo. Então, você pode ter uma tendência, de repente, do PSOL perder deputados de São Paulo e o PT ganhar, né? E o presidente Lula também ganhar. Lula teve a avaliação negativa em relação a Márcio Macedo, dentro de a visão que ele não conseguiu mobilizar os movimentos sociais para entrar em defesa do governo. Ficou muito tímido. Agora, a diferença é o seguinte, Boulos vai conseguir, a avaliação de Lula é que ele tem muito maior conexão com esses líderes sindicais, com líderes de movimentos sociais, do que Márcio Macedo. Só que tem um detalhe que a gente tem que destacar, que eu ouvia hoje de interlocutores do presidente Lula, que Boulos vai precisar aprender uma coisa, que hoje qualquer mobilização social começa primeiro na rede social para depois chegar às ruas. Por exemplo, aquela manifestação de domingo, que reuniu muita gente contra a PEC da blindagem, começou numa mobilização feita por artistas nas redes sociais, chamando a população para se manifestarem não só no Rio, como São Paulo, como várias capitais. E deu super certo. Então, e foi rapidamente. Mostra o seguinte, que mobilização social hoje é bem diferente do passado. Não é igual no passado, né? Que você acionava os sindicatos mobilizavam os seus associados. Os sindicatos hoje estão enfraquecidos. A prova foi aquele 1º de maio de 2024, quando Lula, acho que não reuniu nem 2.000 pessoas ali em frente ao estádio do Corinthians. Então, agora não. Então, vamos ver, será que Boulos é bom na mobilização social? Sim, mas ele tem capacidade para fazer isso em larga escala, né? Para que Lula tenha ali um apoio social durante sua campanha, ele vai ter de aprender muito e muito como fazer isso por meio das redes sociais, Andréia. E você, Flávia? Olha só, Sadi, vou trazer aqui pela ordem, né? O Boulos, ele tem voto, esse é um ponto importante, tem voto em São Paulo. Sim. E acho que isso interessa em particular ao presidente da República numa campanha em que o adversário que Lula escolheu e tem trabalhado, né, é o governador de São Paulo. Então, não acho que essa escolha esteja descolada também de um cenário eleitoral de São Paulo. O Boulos foi eleito com 1 milhão, pouco mais de 1 milhão de votos em 2022, deputado federal, foi o mais votado em São Paulo. Teve 1.700.000 votos na corrida para a prefeitura em 2024, no primeiro turno, e 2 milhões, acho que 2.300.000 no segundo turno. Então, ele é conhecido, ele tem um recall e ele pode, sim, fazer diferença também num cenário eleitoral de São Paulo. Se for verdade que ele não será candidato em São Paulo, também, em alguma medida, pode emprestar, né, esse potencial para candidaturas de interesse do PSOL, do PT, até do PSB no ano que vem, lá em São Paulo. Então, são os primeiros pontos. Ele tem, sem dúvida alguma, uma conexão com
movimentos sociais, especialmente sem teto, essa disputa, né, essa agenda da inclusão, sobretudo nas cidades, né, é muito forte no Boulos. E essa, me parece, tem sido uma preocupação do Lula, pelo menos nas últimas semanas, né? Na semana passada, ele falou disso, de uma desconexão do campo da esquerda com os evangélicos. Fiz até uma leitura bastante crítica em relação a isso, mas é fato que isso preocupa o presidente da República. E, de outro lado, lá em setembro, na ONU, quando daquela reunião de defesa da democracia, com Petros, com Boric, com o presidente uruguaio, que me fugiu o nome dele agora, e o Pedro Sanches. Yamandu, exatamente. Eu sabia que era um músico, um nosso grande violonista, né? E o Pedro Sanches, da Espanha. Ele faz essa fala, lembra da gênese do PT e fala de um partido que surgiu de bases populares, conexão com o território, com trabalhadores. Então, me parece que de um presidente que faz essa meia-culpa, que vê o partido desconectado, o Boulos é, de fato, um nome que faz essa ponte. Lembrando que a agenda do 6x1 é uma agenda legítima do PSOL, né? A partir do vereador Rick. Abraçada pelo PSOL, né? Proposta pelo Rick, abraçada pelo PSOL O Rick não propôs antes de ser político? Ele se torna político a partir dessa agenda. Então, é isso, né, que eu digo, não nasce na política. Exatamente. Porque esse é o ponto. Essa é a legitimidade. Tem tempo para falar um pouco do Boulos? E depois entra a Érica Hilton, não o Boulos, né? Mas a Érica Hilton é a figura do PSOL nacional que abraça essa agenda. Então, vamos lá. Assim, primeiro, o PT é um partido de massa. Ele é criado como partido de massas, talvez o único partido de massas do Brasil na história recente. Começa com as greves, com comunidades eclesiais de base da igreja, movimento de intelectuais, classe média, etc, etc. Quando o Lula quer se reconectar com as bases, nesse momento ele vai buscar alguém do PSOL, ou seja, tem algum problema no PT. Isso para mim é muito claro, né? O Lula está indicando que tem ali uma desconexão do seu partido com a origem do PT, que são as massas. Esse é um ponto. Segundo, Flávia, a informação que eu tenho é que ele não disputa mesmo um novo cargo eletivo. Ele se desiludiu, ele faz a mesma trajetória do Lula, que é deputado federal constituinte, se desilude, diz que aqui no parlamento eu não vou conseguir nada e vai ser só candidato a presidente. O Boulos estava repetindo o mesmo discurso, de desilusão com a vida parlamentar. Então, a informação que eu tenho é que é para valer o ministério, que ele acredita ser mais importante fazer um contato com o movimento social do que ter uma vida de parlamentar. Esse é um outro ponto, é um Boulos desiludido com a vida parlamentar. Mas nada impede que um chamamento, mas hoje, pelo que eu ouço, é remoto. Puxador de votos, né? Quer dizer, mas puxador 1 milhão de votos você leva outros deputados, né? E aí vira ministro e ele tem um componente do Boulos que a gente tem que levar muito em conta, e o governo sabe disso, que é a rede social, o digital, a linguagem. Ele é um personagem, um político que atua, é muito ativo nas redes sociais. Antes do governo fazer toda essa modificação e entender que precisava investir nisso e tal, o Boulos já falava fluente essa língua do digital. O Rick, como a Flávia bem lembrou, que é o vereador que trouxe a pauta para o debate da política da escala 6x1, Otávio, só para a gente lembrar aqui, porque a gente trouxe ele aqui, e é bem interessante a história dele, é um ex-balconista de farmácia, fez um vídeo falando da escala por causa das entregas e tal, e viralizou. E aí depois ele conseguiu ali se eleger, e depois o PSOL nacional, na figura da deputada Érica Hilton, que abraçou essa pauta. Então, eu concordo com o Otávio, você tem toda a razão, Otávio. Toda hora que a gente vê... Faz bancada mesmo. A gente olha para a sucessão no campo da esquerda, os nomes que aparecem com mais força hoje, tirando Fernando Haddad, principalmente, né, são nomes que não estão no PT. Né? Antes era o Flávio Dino, que depois foi indicado para o Supremo. Boulos, então, é preciso
observar bem o que ficou, né, dessa articulação que era muito feita e muito bem feita também, o Valdo vai se lembrar, pelo Gilberto Carvalho, quando dos governos Lula 1 e 2. Pablo. Olha, Andréa, não tem pessoa mais perfeita para esse cargo da Secretaria-Geral do que o Boulos. O Boulos, ele é uma liderança de movimento social extremamente respeitado pelos outros movimentos sociais. Ele é perfeitamente, não existe ninguém com mais legitimidade para fazer essa negociação e essa articulação com os movimentos sociais. Acho que vale a pena chamar a atenção para o fato de que ele era o convocante e o articulador dessas mobilizações que eram, às vezes, a favor do governo, às vezes era uma espécie de contraponto às mobilizações da direita. Então, essa primeira tarefa que o governo está entregando para ele de mobilizar a sociedade, articular e mobilizar a sociedade civil, ele é perfeitamente capaz e provavelmente não tem outro político que seja mais orientado para isso, mais vocacionado para isso do que o Guilherme Boulos. Agora, ele tem dois desafios aqui enormes, né, com relação à regulação dos aplicativos e a aprovação ou o encaminhamento, né, do debate sobre a escala 6x1. A regulamentação do trabalho ela foi um grande desastre. O governo fez um grupo de trabalho com sindicalistas que defendiam o modelo CLT, que estavam em choque com a categoria. A proposta do governo, que terminou sendo muito razoável, foi mal recebida pela categoria e ficou engavetada, né? O próprio Boulos tem uma proposta que ela é mais simples, ela vai por outro caminho, ela não cria contribuição, que parece ter sido uma das resistências, mas viabilizar isso não é uma tarefa muito fácil, com uma categoria que parece que tem muitas reservas em relação ao governo e a forma como o sindicalismo, um pedaço, né, uma abordagem mais sindicalista do governo vê a questão do trabalho por aplicativo. E a questão do trabalho 6x1, ela também está muito difícil. O PSOL teve uma opção de fazer um projeto maximalista para depois negociar uma coisa intermediária. Ele reduziu demais a jornada, né? Não só acabou com o 6x1, ela propôs uma jornada 4x3. Né? Isso permitiu com que os críticos dessa medida falassem que é inviável e jogassem ele num canto de utopia. Então, precisa recolocar esse debate em termos mais razoáveis. É uma tarefa política também muito difícil. Essas duas tarefas aí vão requerer muito pragmatismo, muita conversa, e não só conversa com os movimentos sociais, né? Vamos ver se o Guilherme Boulos vai conseguir levar adiante essa missão dificílima. E você, Dani? Não, só antes de entregar para a Ana, o Boulos, como disse o Pablo, ele tem total legitimidade, né? Inclusive, o Lula está dizendo que ele é a cara da nova esquerda, né? E o Boulos se coloca dessa maneira. Enfim, agora, esse negócio de mobilizar, tem que saber como é que o Boulos vai fazer isso. Primeiro, o desafio dele agora é o sem CLT. Essa é a maior encrenca da esquerda. Não é mais o sem-teto, todos esses problemas continuam a existir, mas eleitoralmente, o que a esquerda está precisando CLT conversar... Que não necessariamente almejam a CLT, né? É o sem-CLT que parte deles não quer CLT, não vê vantagens na CLT. Então, esse é um problema, como é que ele vai se colocar com isso? E o tipo de mobilização que ele vai fazer? O Boulos é associado à invasão, né? E a oposição explora muito isso. Ele é um invasor, ameaça a propriedade privada. Se ele for se a mobilização dele for no estilo invasão, eu critiquei muito recentemente, fizeram uma manifestação num shopping, porque o shopping é coisa de rico, é a catedral do capitalismo. Ele afugenta o eleitor mais pobre do Lula. Que o eleitor mais pobre quer ordem, não quer invasão. E não sou eu que acho, são as pesquisas que mostram também isso. Quer consumir o shopping, eu canso de dizer, o shopping é democrático. Né? O pobre se sente convidado a ir para o shopping, é onde tem ar-condicionado, segurança, beleza, o ambiente é bonito, não é degradado, e ele pode fazer um aniversário comprando uma pizza gigante, levando de graça um refrigerante, coisa que no restaurante ele não se sente autorizado a entrar. Então, é um espaço democrático. Então, tem que também ver que tipo de Boulos... Por exemplo, o Boulos da campanha da Prefeitura de São Paulo é um Boulos moderado, é um político ali de centro-esquerda. O Boulos, que promove invasão de shopping, ele vai afugentar eleitor do Lula. O eleitor mais pobre, inclusive.